Agora a gente vai falar, como eu combinei com vocês, sobre a atmosfera. A atmosfera, assim como o próprio nome já diz, a gente vai estar falando basicamente sobre o céu, sobre as questões climáticas aqui do nosso projeto. Iniciando pela névoa, a gente... Vou colocar aqui. Eu posso aumentar a intensidade e aumentar a altura, tá? Isso a gente não costuma utilizar muito nos nossos projetos porque as nossas questões climáticas não envolvem muito essa questão da névoa. Porém, você pode utilizar a névoa aqui em uma certa intensidade, uma certa distância, para que dê a sensação de, por exemplo, distância ao seu projeto. Se você quiser mostrar o seu projeto e atrás tiver um cenário, você liga a névoa, coloca aí, faz alguns ajustes de iluminação e vai parecer realmente que aqueles itens estão mais longe, que é uma perspectiva 3D, o que é ótimo, dependendo de como você for utilizar, claro. Normalmente a gente deixa a névoa em 0% porque a gente não utiliza. Então, vamos para questões de iluminação, tá? Lembrando, né, mais uma vez, que para você modificar o horário do dia, você aperta as teclas U e as teclas I. Dessa forma, o I avança no tempo, o I ele vai para frente no tempo e o U ele volta. Ou seja, se você quiser sair das 10 horas da manhã para 1 da tarde, você aperta o I. E se você quiser sair das 17 horas para 1 hora da tarde, você aperta o U. E esse ajuste vai ser feito aí para você conseguir ter uma visualização melhor do seu projeto. Vamos lá. Por exemplo, aqui para nossa fachada, digamos que eu queira tirar essa imagem aqui. E aí eu vou fazer um ajuste aqui para que eu consiga que a sombra fique na posição que eu quero, apertando a letra U ou a letra I, como eu falei para vocês. Em relação ao brilho do sol, como o próprio nome já diz, quando você aumenta, ele vai distorcer bastante. Veja como ficou forte a questão do brilho do sol, tá? Isso do brilho do sol influencia em muitos aspectos, tá? Aqui você vê que a imagem ficou bem mais estourada. E a questão do brilho do sol, como eu havia falado para vocês, ele influencia em relação até que ele conflita com outras iluminações, como luz artificial ou até mesmo com uma luz do próprio céu. Se eu colocar aqui no padrão, que é 80, veja como a imagem fica mais harmônica. Se eu tirar o brilho do sol, fica apenas um brilho meio que do céu, como se fosse um brilho mais nublado, sabe? Como se realmente tivesse um clima mais nublado. A gente coloca aqui sempre pelo menos em 80%, mas se a gente tiver, por exemplo, em um ambiente externo, melhor, um ambiente interno, por exemplo, aqui no brilho do sol, a gente colocou em 309%, mas se eu diminuir aqui, ó, também diminui a incidência dos raios solares dentro do ambiente. Então, é sempre importante que você trabalhe a questão do brilho do sol, por exemplo, na parte aqui, junto com a questão dos destaques, tá? Junto com a questão das sombras, e aí o seu render vai ficando cada vez com melhor qualidade. Brilho do céu noturno, como o próprio nome já diz, deixa eu voltar aqui para cá. O brilho do céu noturno, vou colocar à noite, basicamente, o próprio nome já diz, não tem muito o que falar, você pode aumentar esse brilho aqui ou diminuir, tá? Isso aqui vai depender dos render noturnos, que não são o foco do nosso treinamento dessa vez, tá? Mas aqui você já consegue ver que a influência é bem grande, tá? Olha só. E aí quando você renderizar essa imagem, ela vai captar mais luz e vai ficar com uma qualidade um pouco melhor. Então, vamos voltar aqui para o dia, para que a gente consiga trabalhar. Nitidez da sombra. Autoexplicativo também. A gente consegue deixar a sombra mais opaca, ou melhor, mais difusa. Consegue deixar ela mais nítida. Tá? Eu não gosto de usar as sombras muito nítidas, eu gosto de usar elas realmente mais opacas, ou melhor, mais nesse formato aqui, ó. Eu prefiro que as sombras elas fiquem menos nítidas para que dê uma sensação mais de maior realismo, a não ser que seja realmente uma incidência de luz muito exata, ou seja, é um ponto só específico, uma árvore, alguma coisa que eu quero destacar, mas eu acho que quando você coloca a sombra muito nítida, a imagem acaba perdendo o realismo, sabe? Então vamos trabalhar com a sombra não tão nítida assim. O brilho da luz artificial, como o próprio nome já diz, quando você aumenta ou diminui a iluminação artificial. A gente não tem nenhuma nesse projeto aqui no momento, mas quando a gente coloca isso, a iluminação ela estoura um pouco, ela fica mais forte, marca mais,
bate mais nas superfícies, rebate melhor, ilumina melhor o ambiente. Então você vai ter que fazer os ajustes de iluminação artificial junto com os ajustes de exposição da imagem, para que você consiga ter ali uma imagem significativa com iluminação correta. A gente tem, por último, o brilho do ambiente, que, como o próprio nome já diz, é o seguinte: é como se um Inkscape iluminasse artificialmente um ambiente para você, mesmo que não exista ali uma luz real nesse ambiente, tá? Então, se a gente for para um ambiente que ele esteja muito escuro e a gente aumente a questão do brilho do ambiente, ele vai se iluminar sozinho, como se ele captasse mais luz. Falando de forma realista, isso não acontece. No mundo real não existe essa luz fantasma que ilumina o ambiente para a gente. Então, normalmente, é mais utilizado quando a gente quer compor a imagem de alguma forma, tá? Então, se eu diminuir o brilho do ambiente, tem gente que utiliza, inclusive, esse brilho do ambiente no zero, já que ele não existe, né, na vida real. Então, fica a critério, tá? Depende da intensidade que você quer, depende da intenção que você tem com o seu render. A questão do vento é o seguinte: tá vendo que quando a gente se movimenta, as árvores e alguns itens de vegetação eles se movem, simulando um vento, ok? Se você aumentar a intensidade desse vento, olha só, tá vendo isso aqui? Ele vai distorcer muito, vai ventar muito, tá? Isso aqui só é útil mesmo na questão dos vídeos. Imagem não é tão significativo, apesar de influenciar um pouco. Veja como quando o vento está alto e veja quando o vento está baixo, tá vendo? Você consegue meio que fazer esse pequeno ajuste. Já o ângulo é onde você posicionar para onde é que esse vento está vindo, onde é que esse vento está indo. E aí é um ângulo de 360 graus, né? Em torno do objeto. Isso aqui, como eu falei para vocês, vai ser mais útil no nosso módulo de vídeo, ok? Essa foi o nosso vídeo sobre a atmosfera e no próximo a gente vai falar sobre o céu. Vamos lá?